Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, a quinta temporada chegou ao fim e acho que a melhor definição para essa temporada é montanha-russa, velho. Ela subiu e desceu e se manteve, teve vários loopings e um final completamente insano de tirar o fôlego. No vídeo de hoje então eu vou dar o meu veredito sobre essa temporada, vamos falar um pouquinho de cada um dos episódios e fazer uma análise do panorama geral dessa temporada que vai ficar marcada na história de Rick and Morty. Vamos lá! Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui agora. Deixa aquele likezão aí para dar aquela força e ativa o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês. Para começar, vamos falar sobre a espera, o intervalo entre a quarta e a quinta temporada, que foi o menor entre todos até agora. Isso é uma boa notícia. O último episódio da quarta temporada entrou no ar dia 31 de maio de 2020. Como a gente sabe, essa quinta temporada estreou em 20 de junho de 2021, então deu mais ou menos um ano e alguns dias. E cara, o fato do HBO Max ter chego no Brasil e disponibilizar todos os episódios à medida que eles eram lançados nos Estados Unidos, em torno de meia hora, uma hora ou no máximo 2 horas depois, já estar disponível aqui no Brasil dublado ou com a legenda, mano, perfeito isso, melhorou muito a qualidade de vida, digamos assim, do fã de Rick and Morty. Mas eu vou falando a minha opinião sobre outros aspectos técnicos da temporada no decorrer do vídeo enquanto eu vou falando dos episódios. Vamos então agora relembrar e falar um pouquinho de cada episódio que formou essa tão marcante quinta temporada. Cara, a temporada já começou com tudo. O episódio inaugural More Dinner Rick Andrew tem um dos roteiros mais geniais da história do programa, talvez da história das animações. A trama B é impressionante, com pelo menos 14 gerações passando naquela que ficou conhecida por nós fãs como Dimensão Nárnia. É muito legal isso, como em Rick and Morty, a maioria dos apelidos para referenciar personagens ou episódios é criado pelos fãs. Como é o caso do Evil Morty, por exemplo, que foi um nome criado por fãs e que os autores acabaram aderindo. Na trama A, a gente conhece o Mr. Nimbus, que acabou por se tornar também um personagem misterioso, principalmente pela sua ligação com o passado do nosso Rick. Confesso que quando eu vi no trailer eu não dei muita moral, não achei que ia ser legal, mas eu curti pra caramba o personagem e a proposta que eles trouxeram com ele. E é um personagem legal, né, pra ser explorado aí em temporadas futuras. E é um episódio que introduz, dá algumas pitadas em algumas coisas que seriam aprofundadas em determinados comportamentos dos personagens no decorrer da temporada. E a pegada mais íntima do Jerry com a Beth, por indicação da Dra. Wong, abriria o caminho para uma temporada com linguagem bem mais escrachada e com referências em quase todos os episódios à própria série temporadas anteriores. Já o episódio 2, Mortiplicity, chegou apresentando uma proposta completamente diferente, episódio das iscas, que mexeu com a cabeça de todo mundo, que você não sabia em momento algum o que estava acontecendo, qual que era a família original. Um episódio cheio de referências à cultura pop e a muitas coisas, como é de costume em Rick and Morty, que ampliou o leque de possibilidades e trouxe de volta uma referência à Beth espacial. Ela aparece no final do episódio. Esse é um episódio um pouco diferente, porque tem apenas um plot, ele não tem o plot A e o plot B como de costume. A família tá toda junto num plot único. Esse aqui eu classifico como um episódio bem acima da média, ele não é do mesmo nível e complexidade do primeiro, mas é realmente um episódio muito legal. Destaque pra cena pós-crédito do Jerry, que, mano, é uma das melhores cenas pós-crédito que a gente já viu no show. Aliás, essa quinta temporada tem um destaque pra várias cenas pós-crédito que são muito legais. No episódio 3, a Reconvenient Mort, popularmente marcado como o episódio da Planetina, esse episódio foi completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto em Rick and Morty. Um episódio com um peso dramático muito grande, né, na história ali do Morty com a Planetina. A gente vê ele se apaixonando e vivendo um romance, como lá no episódio do Tanque de Ácido na quarta temporada, e ficando mais uma vez traumatizado, só que é um episódio muito complexo, porque a gente vê o psicológico do Morty sendo abalado de várias formas diferentes, quando a gente vê que o Morty tá sem receio nenhum de matar mesmo uma galera, como ele fez no primeiro episódio, mas é o nosso Mortyzinho, né, então o final dele acabou sendo dramático, do término do relacionamento, e um destaque pra animação, cara, porque eu acho incrível eles conseguirem expressar
começar, tristeza, choro, decepção. A animação em geral dessa temporada foi sensacional. Pra mim foi a melhor de todas as temporadas, o que é normal, é um quesito que a gente espera sempre uma evolução de acordo com que as temporadas vão correndo, né? Muitas camadas, desde o primeiro episódio, profundidade, muitas cores, trabalho sensacional que a equipe de Rick and Morty fez. E cara, tão de parabéns demais por isso. O plot B já foi muito mais polêmico, quase que uma preparação para o que viria no próximo episódio. O Rick e a Summer saindo em uma aventura, já que o Rick parece bem chateado, porque foi deixado de lado pelo Morty, né? Algo que faria sentido com o contexto lá no final, como vocês sabem. Então achei muito legal essas conexões e muita gente reclamando durante a temporada. Ué, mas não é mais Rick and Morty? Agora eles estão separados, é Rick e Summer, não tem mais as aventuras clássicas. E a gente veria no final, né, que tudo isso faz parte desse contexto mesmo, desse enredo geral, digamos assim, dessa quinta temporada. Episódio 4, Rick Dependency Spray. E falar desse episódio, cara, eu sei que você aí sabe o quão polêmico foi, popularmente conhecido como o episódio do bebê incestuoso gigante. Bom, pelo nome, né, a gente já sabe que nível que foi. Mas eu vou dar a minha opinião, como eu já tinha dado no meu vídeo de análise sobre o episódio. Eu não achei o episódio tão ruim assim como a maioria das pessoas falou, mas é o episódio que pra muita gente passou do limite em várias coisas. Pega bastante na questão do feminismo, que é algo que a série em si já falou bastante, e essa temporada pegou um pouco mais pesado, principalmente no começo, com a Beth e a Summer fazendo várias referências a isso. Mas cara, eu dei muita risada nesse episódio, sério, teve algumas cenas ali como a do helicóptero e depois que eu achei muito engraçado. E tá, ele não contribui nem um pouco pro cânone ou pra história geral de Rick and Morty, mas eu discordo, eu achei esse episódio, por exemplo, bem mais divertido que o episódio do dragão. Mas no público geral, de qualquer forma, eu acho que muitas pessoas, talvez a maioria, não tenha gostado desse episódio, tenha classificado realmente como o pior da temporada. Mas é assim, né, mano? Gosto é gosto. E pra fechar essa primeira metade da temporada, o episódio 5, a Morgan Greek Theory, é um episódio pra mim passável, ele é legal, tem muitas referências, mas eu sinceramente não achei um episódio assim tão divertido. Eu gostei das piadas, mas achei que talvez pudesse ter sido melhor explorado. Pra mim o mais legal do episódio foi o plot B do Bruce Chatback, que eu fiz até um vídeo de teoria sobre ele aqui, e que é o episódio basicamente da nave do Rick. É ali que é introduzido a personalidade da nave, ou melhor, revisitado, porque a gente já tinha visto lá na segunda temporada, no episódio incrível da bateria descarregada, e aqui a gente vê isso ser mais explorado ainda, com a nave fazendo umas aventuras ali com ele. Não é um episódio ruim, eu gostei muito, é um episódio bom, eu já reassisti ele também várias vezes, mas fechou essa primeira metade da temporada, na minha opinião, de maneira morna. Antes de entrar na segunda metade da temporada, eu quero falar sobre a dublagem em português. Todos os episódios eu assisti em inglês e assisti dublado. Eu até fiz algumas menções à dublagem durante a temporada. A primeira metade achei sensacional. A partir da segunda metade eu também achei muito boa, com algumas pequenas críticas em um momentinho ou outro. Mano, eu sou professor de inglês também. E cara, é um trampo ingrato de ter que adaptar piadas, referências, conexões com coisas da cultura americana para trazer aqui pro português e ainda tornar isso agradável, engraçado e manter a essência do que foi passado pela versão original em inglês. Chabolinha, ô menino Ney, eu sou você e você ainda vai chegar a ser. Tá, por que você acha que eu tô apavorado? Episódio 6, Rick and Morty's Thanksploitation Spectacular. Cara, aqui a conversa muda de rumo, porque eu achei esse episódio uma virada no gráfico da temporada, que tava aqui, fez isso e subiu nessa montanha russa. A primeira subida foi esse episódio, o famoso episódio dos perus, o episódio de ação de graças. Mano, eu não sei você, mas eu me diverti pra caramba, eu dei muita risada aquelas horas que eles estão lutando em forma de peru. Talvez, na minha opinião, trazer 2 episódios com o presidente na mesma temporada, eu acho exagerado, porque não é um dos personagens mais divertidos, não é uma das coisas que eu mais gosto de ver quando eu assisto Rick and Morty, mas ok, o episódio foi realmente muito legal, inteiro da hora, né, cara, muito bem trabalhado, e a relação do Rick and Morty voltando a acontecer numa aventura dos dois. Mano, eu lembro que nessa primeira metade da temporada falava-se muito no portal, que não tava aparecendo. Eu também falei, a gente não via nem a arma de portais e nem o portal, mas até isso meio que faz sentido agora, depois de você ver os acontecimentos dos últimos episódios, e que basicamente
basicamente foca na questão do portal, do líquido de portal, então faz todo sentido, pelo menos pra mim, quando você enxerga a parada no plano geral. Episódio 7, Goltron Jarvis's Rick Vangellion. Mano, esse episódio é demais, cara, sinceramente, que episódio maneiro, cara. As referências, cara, a Voltron mesmo, ao Poderoso Chefão, Scarface e tudo mais. Cara, eu adorei, e não só pelas referências, mas sim o episódio em si. A animação tá muito bonita, eu me diverti pra caramba com o Rick super empolgado. A gente sabe que o Rick é um nerd, além dele ser esse gênio todo, então ele tem essas piras de pegar robozão. É mais um episódio na temporada em que a gente vê o nosso Morizinho chorando, como ele chorou nessa temporada. Tadinho do Mori. Esse pra mim é um episódio ótimo. É, mano, mas aí chega o episódio 8, Returnal Friendshine of the Spotless Mort. E cara, esse é o primeiro episódio que fez essa temporada subir de nível. Eu diria que era o primeiro looping da montanha-russa, porque, mano, tanto que a galera pediu um episódio canônico, muita gente já tava metendo pau na quinta temporada. Eu sempre falei, cara, eu acho que o final vai dar uma virada. Eu acho que essa temporada, se tiver um final bom, com os episódios que a gente já teve até agora, vai entrar na lista das melhores da história. E cara, esse episódio trouxe de volta o Pessoa Pássaro, aumentou o leque de possibilidades, trouxe uma grande revelação, que era saber que a filha do Rick estava morta, e ainda nos mostrou a origem e a intensidade dessa relação do Rick com o Bird Person. Apresentou o Rick da memória do Pessoa Pássaro de 35 anos, que eu adorei a personalidade desse personagem. Mano, esse episódio é perfeito. 1 mês e 435 milhões de teorias depois, recebemos então o Season Finale, que na TV foi um episódio de 1 hora, como prometido, né? Só que contava os comerciais, contava as cenas extras, os créditos, por isso fechou 1 hora. Então, foram 2 episódios com tempo normal, e pra nós aqui no Brasil, no HBO Max, não foi 1 hora, né? Mas seria a dupla de episódios que mudaria a história de Rick and Morty. E tá aí o peso e a importância dessa quinta temporada. O episódio 9, Forgetting Sarek Marshall, que veio como primeira parte desse season finale, mano, esse episódio é profundo e ele é pesado. É o episódio marcado pela separação do Rick e do Morty, já que o Rick vai viver todo aquele arco dele com os 2 corvos, que começa aqui e vai finalizar lá no outro episódio, e o Morty vive um arco com o Nick, que pra mim tá mais pra Kyle, naquele rolê dos garotos do portal. Cara, a cena dele colocando a mão ali pro trem passar em cima é absurda, cara. E o peso dramático daí pra frente até o final, uma das cenas mais dramáticas até agora de Rick and Morty, que é a despedida, quando o Rick chega, ajuda ali o Morty, eles conversam, e o Morty chora mais uma vez, tadinho do Morty, como ele sofreu nessa temporada. Cara, esse episódio tá no nível absurdo. E finalmente, o season finale, episódio 10, Rick Murray Jack, que é inspirado em Samurai Jack, algumas partes dele, né? A gente tem pela primeira vez uma abertura diferente nesse episódio, que é aquela abertura de anime do Rick and Two Crows, né? O Rick e os 2 corvos. E cara, o que pode ser mais do que perfeito? Só o melhor. Esse episódio é absolutamente sensacional. Os roteiristas conseguiram mais uma vez dar um nó na nossa cabeça, mano. Milhões de pessoas que teorizam acerca de Rick and Morty, os caras conseguiram surpreender, nos apresentando um episódio que é impossível de acreditar e entender como que foi colocado tanta coisa em apenas 22 minutos. A gente tem todas aquelas revelações que, além de fechar um arco, abriu um leque de possibilidades que fez o infinito que a gente imaginava ser ainda mais infinito. Você tá ligado no nível que os caras chegaram? Cara, a gente rasgou seda demais pra esse season finale. Eu quero ver como que os caras vão conseguir se superar nisso. Mas o último aspecto que eu quero analisar aqui com vocês, técnico, é a trilha sonora. Puta que pariu, velho. Essa trilha sonora do último episódio, mano, me arrepia de lembrar aquela versão badass que eles fizeram do For the Damage Coda, a música tema do nosso Evil Morty. Mano do céu, não só isso, a trilha sonora toda em geral do episódio é absurda. Aquele peso, aquela tensão do grave, quando a gente tá vendo as memórias do Morty e principalmente quando a gente tá vendo as memórias do Rick. E não foi só nesse episódio, é porque isso ficou muito
marcante e eu tenho certeza que vai ficar marcado aí pra toda essa geração que assistiu Rick and Morty e que vive essa série como a gente. Eu gostei muito da pegada psicodélica lá da Batalha do Cume Sangrento, The Blood Bridge, foi incrível. Então, cara, com 4 episódios absurdamente incríveis, o primeiro, o 8º, o 9º e o 10º, sendo o último o melhor pra mim já feito até hoje de Rick and Morty, da série toda. 2 episódios de muito bom pra ótimo, que é o Mortiplicity e o do Voltron, na minha opinião. Além do episódio 6, que é muito bom. E tem o da Planetina que a gente pode incluir aqui também. E 2 episódios que daí ficam um pouco mais abaixo, que é o 5 e o 4. Meu veredito é que essa temporada foi absolutamente incrível, cara. E que maravilhoso isso, mano, porque a gente tá na 5ª temporada, sempre desconfiando, e cada vez os autores nos mostram que conseguem melhorar. E essa temporada fez tudo, basicamente agora, fazer sentido. E não só isso, ela teve o poder de mudar o nosso ângulo de visão, a forma de enxergar tudo o que aconteceu em Rick and Morty até hoje, desde a primeira temporada. Amanhã eu vou trazer um vídeo pra vocês fazendo um comparativo entre as temporadas, entre os melhores episódios de cada temporada, pra gente chegar a um ranking de quais são as melhores temporadas em ordem até agora de Rick and Morty. Mas agora eu quero saber de você, cara, o que você achou desses episódios aí, qual que foi o melhor da temporada, o pior. Se você quiser deixar o teu ranking aqui embaixo, eu vou deixar então o meu ranking de episódio na descrição e no fixado aqui pra vocês. Como sempre, a gente vai debater e trocar uma ideia ali embaixo, fechou? Brigadão pra você que ficou aqui comigo até agora no vídeo. Hoje eu quero mandar um salve especial pro meu pai, que tá fazendo 58 anos. Então, ó, seu Brasinha, parabéns, cara, você é um cara sensacional, a minha inspiração, meu herói. Obrigado mesmo por tudo. Meu avô, seu Bino, onde quer que ele esteja, hoje seria aniversário dele também, fica essa homenagem em memória dele. E um salve aí pra vocês que têm acompanhado, o Jonathan Porfírio, o Rodrigo Soares, o Matheus Lima, Play Games Online e o Guilherme, que estão sempre comentando aí, trocando uma ideia nos vídeos. E pra todos vocês, sempre que eu puder, vou estar mandando um salve aqui, fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que